A paz do Senhor, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou o pastor Carlos Guilherme, da Assembleia de Deus de Vila Maria Helena, ADS de Vila Maria Helena, colaborando com a Superintendência Geral de todo o campo, trazendo a lição de número 7. Uma lição de extrema importância. Queremos desejar uma boa aula a todos. Esteja conosco, tá? Se puder, chame alguém para participar também, para estar aprendendo um pouco mais da porção da palavra do Senhor. A nossa lição de hoje é a lição de número 7. É a lição 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esse assunto, querido, é o tema central do Evangelho, porque por Cristo nós fomos reconciliados. Antes andávamos perdidos, éramos filhos da perdição, daquele que se perdeu na sua revolta, mas Cristo, ele veio para nos reconciliar com o nosso Pai. O nosso texto áureo vai dizer que, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14. Cristo, ele derrubando a barreira da separação que tinha entre os gentios e entre os judeus, ele trouxe a unidade. E é essa unidade que nós buscamos nos dias de hoje, é essa unidade que nós vamos alcançar a eternidade. A verdade prática vai nos dizer, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 2, do 14 ao 19. Eu tenho a certeza que você, como estudante, você tem feito as leituras, então nós vamos ganhar tempo aqui. O objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou a igreja. O objetivo específico é que o professor deve atingir em cada tópico, com seus respectivos subtópicos, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e o homem, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Meus irmãos, a nossa lição ela vai falar de uma barreira que existia entre dois povos. E é muito difícil vivermos com barreiras. Se nós olharmos para a história, nós vamos ir para a Alemanha, em que uma Alemanha separada por um muro, em que uma parte era próspera e a outra parte passava por dificuldade. Nesses dias de hoje, nessa situação que o mundo está vivendo, nós temos diversas barreiras. Tem muitas cidades que as barreiras elas estão sendo montadas e nós não podemos. Então é muito difícil convivermos. E os nossos irmãos, os gentios, nós gentios, eles enfrentavam já esse problema da barreira. No próprio templo da adoração existia o lugar específico para os gentios adorar. E certa vez, o nosso irmão Paulo já, ao introduzir, tamanha era a dificuldade, tamanha era a lei, era determinante, que nenhum gentil poderia se misturar com os judeus. Certa vez, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, no verso 28 a 30, a Bíblia vai nos dizer que Paulo quase foi até a prisão por adentrar com um grego no templo sagrado, numa reunião. Então é muito difícil, querido, nós vivermos com separação. O nosso Cristo, ele nos fez um corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Na introdução, nós vamos analisar o seguinte. Na lição anterior, foi demonstrado o quadro da condição dos gentios e dos judeus. E nesta lição, o apóstolo Paulo mesmo ele vai enfatizar, mas agora. Ou seja, nós entendemos que houve uma mudança. Alguma coisa foi feita. E esse feito, com certeza, foi o sacrifício de Cristo lá no Calvário. O primeiro tópico vai nos dizer o seguinte: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Queridos, havia essa separação, esse muro. O judeu, ele entendia que ele era o escolhido do plano de Deus. Os gentios, eles não tinham nenhuma promessa. O judeu tinha as promessas abrâmicas, tinha promessas mosaicas, ele tinha as promessas e os gentios não tinham promessa nenhuma. Os gentios estavam na margem. E por Cristo, esse corpo foi transformado, essa divisão foi retirada. E foi formado um corpo só, um povo só. A
parede de separação entre os homens. Como falamos anteriormente, no pátio existiam as divisões. As mulheres tinham o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios. Era impossível que um gentio, sendo até, ele seria com certeza levado para as autoridades romanas se ele invadisse o lugar da adoração dos judeus. Então isso incomodava, isso não agradava ao nosso Deus, porque Deus não tem povo especial, Deus não tem pessoas especiais. Aos olhos de Deus, todos nós temos o mesmo valor. E Jesus veio quebrando esses paradigmas que a lei demonstrava quando não se podia fazer nada no sábado. Jesus, certa vez, ele curou uma mulher no sábado e pergunta para os judeus: se cair um cavalo seu num poço, você vai deixar ele morrer? Jesus estava querendo destacar o valor que uma vida tem para o nosso Deus. A vida de um ser humano, querido, tem todo o valor, não tem o valor. Você é especial para Deus, nós todos no mesmo patamar, numa linha horizontal, que ainda que nós nos remete para a cruz, é a união dos povos, é a união das raças, nós somos todos iguais. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Você lembra que quando Cristo, ele expirou pela última vez no Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo, e isso veio favorecer a humanidade, que por meio da fé, não por obra, não meio de cerimonial, mas por meio de atitude e de acreditar nele, na obra redentora dele, nós recebemos a graça de graça. O tópico 3 vai dizer o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Meus irmãos, a lei mosaica, ela estava num tripé com três atenuantes: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei civil, ela trata de assuntos que ainda não foi abolida, porque o judeu até nos dias de hoje, ele comemora as suas festas, os seus dias especiais, a Páscoa. Então, o que se pedia à lei civil ainda se permanece em aberto, que são as festas judaicas. A lei moral era um padrão de conduta. Era as atitudes que os judeus tinham que se mostrar na presença. Agora, tipo assim, não matar, não adulterar, não roubar. Esses padrões também ainda continuam. E a lei cerimonial? A lei cerimonial era aquele complexo de rituais. Comida, bebida, dias. Isso foi, Cristo mesmo veio dizer que isso não há necessidade disso. E o interessante também, nós falarmos, queridos, que essa lei ela começa com 10 mandamentos e depois os próprios judeus, eles foram transformando, adicionando preceitos que se tornou impossível de ser cumprida. Já chegaram-se a ponto de ter mais de 603 preceitos na lei mosaica, então era impossível. E Jesus veio trazendo uma novidade, que o importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perceba que nós vamos chegar ali na frente e nós vamos nos deparar com a cruz. É o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Amém? A revogação no tópico 4 da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu para a revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. O Senhor Jesus, na sua caminhada, ele cumpriu a lei civil, ele cumpriu a lei moral e ele cumpriu o cerimonial, que foi a sua morte e morte de cruz e ressurreição. No tópico 2, vai falar que, pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Você é capaz, você já convertido, que está no Evangelho, você já deve ter passado com certeza, porque você não foi reformado.
A graça, ela não te reformou. A graça, ela te transformou. A graça, essa transformação que nós alcançamos um estado que antes nós vemos países, nós vemos pessoas, eles se degladiando, querendo conquistar, querendo ter, querendo possuir, passando por dificuldade, ultrapassando os padrões das leis vigentes nos dias de hoje. Pessoas que você vê hoje mesmo, o noticiário foi com a Polícia Federal, pegando pessoas importantes que antes estavam na Assembleia Legislativa, criando as leis para o nosso bem-estar, pessoas que estão sendo aprisionadas para cumprir uma sentença, porque se perderam, estão sendo filho desobediente. Mas você que aceitou Jesus, hoje você lê um noticiário desse, você tem certeza no teu coração, é produzido uma esperança dentro de você que isso não está certo, isso está errado. Você que trabalha ganhando um salário e você vê essas pessoas ostentando, mas você com seu salário, você tem paz. É essa paz que Cristo nos concede. Em meio até a um luto. Estamos passando por muitos lutos, infelizmente. Mas você que tem Cristo no seu coração, você que está com Cristo marcado no seu coração, você tem a paz. Você deita, você dorme, você não passa mais as noites. É essa paz. É a paz daquele que te aflige, que te impõe os dedos. E você sabe que é gerado em você um fruto agora dessa graça. E você sabe que você tem que se moderar. Você não pode responder à altura. Foi isso, querido, que Cristo nos proporcionou, trazendo essa renovação de entendimento, que aquilo ali que acontece contra a sua vida, isso aí não é uma obra da carne, é o sangue, e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os frutos do Espírito de Gálatas 5:22, eles têm que ser o nosso objetivo. Isso gera em nós, no compêndio geral, essa paz que Cristo lá no Calvário, ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora nós temos o entendimento correto. É por isso que você anda nessa paz, você anda nessa retidão. O tópico 1, no tópico 2, no tópico 1A, vai dizer o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. No tópico 2, vai dizer que Cristo é o motivo da nossa paz. Meus irmãos, deixa eu falar com você, obreiro, que tem uma chamada de Deus. Tem uma chamada de Deus e não entende porque muitas perseguições vêm sobre a sua vida. Muitas calúnias se levantaram e não se levantaram antes. Deixa eu falar com você, meu professor, obreiro da Assembleia de Deus de Saracuruna. É porque você, na medida que tem o seu chamado, o inferno vai se levantar sim. O que você não pode perder é essa paz que um dia foi gerada no teu coração. Essa paz que você vai suportar todas as aflições, as intempéries, e vai chegar lá em nome de Jesus Cristo. Cristo, ele é o motivo da nossa paz. A gratidão, a salvação, querido, a eleição dessa salvação, ele nos predestinou à eternidade. E isso não tem referência maior, nem melhor. Cristo, ele é o nosso objetivo e não pode ser de outra maneira. No tópico 3 vai falar sobre a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo em dois um novo homem. Meus irmãos, na formação do povo hebreu, a guerra, a luta para conquistar era necessária. Mas mesmo à frente de batalha, um dos servos que era segundo o coração de Deus, ele sabia da sua necessidade, do seu ofício, da sua obrigação de conquistar. Ele sempre se lembrava e agradecia ao Senhor, porque ele sabia que não era a sua força, era Jesus que o conduzia no meio da sua adversidade. E ele sempre tentou. Davi foi um exemplo para nós. Nas adversidades, não é motivo de nós pararmos. A adversidade é oportunidade de nós revelarmos a grandeza do Deus a qual nós servimos. Certa vez ele fugindo de filho, fugindo de um rei que já tinha se perdido na sua caminhada, ele se entra na caverna de Adulão. Mas na caverna de Adulão tinha
tinha as necessidades para ele formar o seu primeiro exército. Ele transformou 400 homens nos 400 homens valentes de Davi. Na adversidade é oportunidade para crescimento. Não se esqueça disso. Na luta que você está passando, é oportunidade para você investir no seu conhecimento. Você, meu professor, investir mais tempo na oração, investir mais tempo em jejuar. O Senhor ele está te dando oportunidade de crescimento no mundo espiritual. No tópico 3 vai dizer que, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós. Queridos, você é estudante, você é professor, você sabe que não tinha nada mais humilhante para um judeu ele andar seminu, ele ia à morte e morte de cruz, que só os ladrões mais cruéis eles tinham a morte e morte de cruz. E Cristo, ele suportou a tudo. Deixa eu te falar, um homem antes de ele ir na cruz, ele era açoitado. As marcas, o sangue era vertido. E o açoite não era um chicote qualquer, era chamado de azorrague. O azorrague era tiras de couro. E na ponta das suas tiras tinham pedaços de ossos e pedaços de limalhas de ferro ou de bronze. Aquele açoite, quando batia na carne do nosso Cristo, ele não só feria, mas ele rasgava e trazia parte das carnes. O sofrimento de Cristo valeu o motivo, e é o motivo de nós estarmos aqui propagando o Evangelho e anunciando as boas novas. Não existe, meu irmão, uma mensagem, mesmo nas escolas bíblicas, ou nas pregações, nas praças, nos púlpitos, que não seja falar do sacrifício de Cristo. Qualquer pregador que pregar uma palavra, ele pode começar no livro do Êxodo, mas se ele não falar de Cristo, ele não está sendo fiel à sua chamada e ao seu conhecimento. A cruz de Cristo é a nossa libertação. No tópico 2, vai dizer que nós fomos reconciliados pela cruz. A cruz, existia uma inimizade do homem com Deus. A cruz, ela aponta primeiro para a amizade, ao retorno da relação. A cruz no horizontal nos leva à liberdade de que nós temos com o nosso Deus hoje. Nós retomamos a amizade com o nosso Deus. E a cruz também, na sua forma horizontal, ela fala do relacionamento humano. Meus irmãos, não existe o sacrifício, a cruz representa para nós, e não existe outra mensagem, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A cruz representa para nós essa visão, esse recado, essa mensagem, e amar ao nosso próximo como a ti mesmo. No tópico 3, vamos trazer reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos, judeus e gentios. O apóstolo Paulo, quando ele traz essa pérola que é a carta que ele escreve a Éfeso, a um povo que muitos aceitaram a cruz, aceitaram a mensagem da cruz, mas eles estavam voltando a algumas práticas do judaísmo. O apóstolo Paulo ele vem tentar trazer à luz que a graça, a fé em Cristo, nos reconcilia novamente com o nosso Deus. Querido, neste momento você tem liberdade para se achegar ao teu Deus, porque Ele é teu amigo, Ele é o teu companheiro. Você pode adentrar Ele em qualquer momento e apresentar as suas petições, porque a cruz, a obra reconciliadora, ela surtiu efeito. Quando Cristo, naquela cruz, expirou, no último momento, querido, houve uma revolução no sistema, em todo o sistema solar. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram. Meu irmão, alegra o seu coração. Jesus nos reconciliou com o Pai novamente. Jesus nos deu condição de sermos herdeiros desse projeto que já foi feito na eternidade. Eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo que você é mais do que um vencedor, meu irmão. Não deixa que as
tribulações momentâneas venham te fazer parar ou desistir, não. Essa cruz, ela nos deu esse sacrifício vicário, o sofrimento, o escárnio do nosso Cristo. Ele nos deu um passaporte para sermos embaixador. Deixa eu te falar uma coisa. E essa certeza, querido professor, que você tem que passar para os seus alunos. Nós não somos pessoas qualquer nesse mundo, não. Nós somos representantes. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. As trevas, o inferno, ele tem que tremer quando você adentra com a sua pessoa, com a sua presença, e quando você abre a sua boca para falar que Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo de sempre. Ele venceu a morte e nós vamos vencer a morte. E eu gosto de sempre enfatizar as minhas conclusões, querido, falando de uma pérola que Paulo fala aos Coríntios, quando ele escreve em 15:51 em diante: eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e piscar de olho ante uma última trombeta. Queridão, se isso vai acontecer em nossa vida, existe um motivo, e esse motivo foi ofertado por Cristo de graça. Não nos cobrou nada. Ele apenas se permitiu aspergir o seu sangue, e você que crê, você que acredita, você é transformado imediatamente, e o que vai brotar no teu coração uma nova perspectiva, a perspectiva da eternidade. Mas antes da eternidade acontecer, antes do arrebatamento, você vai ser um embaixador. Ei, você não é qualquer pessoa, não. E se você que é professor da escola bíblica, valorize esse dom que Deus te permitiu. Você que é obreiro, valorize essa chamada que Deus te deu. Vamos anunciar o sacrifício, vamos falar da cruz em nossos sermões, vamos glorificar ao Senhor como Ele foi glorificado quando desceu às mansões celestiais, tirou a chave da morte da mão do nosso maior adversário e disse lá e disse para nós: é possível, basta crer e perseverar. Amém? Eu quero orar por você e por aquele que está nos assistindo nesse momento. Cada aluno, cada pessoa que tem no seu coração de participar do EBD, faça a sua inscrição. Procure uma Assembleia de Deus, uma ADS mais próxima. Nós temos muitas ADS na nossa região. Nós alcançamos já a tríplice fronteira e, graças a Deus, a ADS ela tem um compromisso com a palavra. Senhor Deus, graças te dou, Deus amado, pela oportunidade de podermos estar, Senhor, orando por cada professor, por cada aluno, por cada vida que nos assiste. Pai querido, e queremos te pedir, Deus amado, que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha nos capacitar nesse momento tão difícil, Senhor. Que o Senhor venha nos tranquilizar por essa paz, Senhor, que foi gerada. Aflore ela, Senhor, no coração de cada aluno, de cada professor, de cada visitante, Senhor. Que possamos, Senhor, com essa paz resgatada, por esse sacrifício seu, Deus, continuarmos, Senhor, conquistando, porque estamos de uma palavra profética nesse ano, Senhor, que 2020 é ano da conquista. Eu oro, Deus, por cada professor, por cada, Deus, congregação, Senhor, da ADS, Deus, em todo o campo. Eu oro, Senhor, pelos irmãos indígenas da Tríplice Fronteira. Eu oro, Deus, pelos pastores, Senhor, do campo missionário. E te peço, aquece o coração deles com essa mensagem da cruz, Pai. É a nossa oração já de agradecimento em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.